28 de abril de 1945, Vila Belmonte. Giulino de Mezzegra, norte da Itália. O silêncio da tarde foi rasgado, não por um grito, mas pelo som seco de uma submetralhadora francesa. Disparos em rajada. 2 corpos desabaram contra o muro de pedra e deslizaram para o chão de cascalho frio. Quem eram os mortos? À primeira vista, um casal de idosos em fuga, mas na prática, os alvos mais valiosos da Europa. Ele, o homem que forjou o fascismo e comandou milhões com punho de ferro. Benito Mussolini. Ela, a mulher que recusou a liberdade para morrer ao lado dele, Clara Petacci. Por que o homem mais poderoso da Itália acabou executado como um criminoso comum? Não houve tribunal. Não houve juiz. Apenas a sentença rápida dos partisãs na beira da estrada. Na crônica histórica nota-se a confusão no momento final. Como Mussolini reagiu ao saber que seria fuzilado? Ele não tentou negociar. O choque travou suas palavras, mas a execução foi apenas o começo. O que os partisãs fizeram com os corpos depois desafia a compreensão. Não foi apenas morte, foi um espetáculo de vingança. Os cadáveres foram expostos, pendurados e mutilados. A brutalidade foi tamanha que as fotos chocaram até Joseph Stalin. Você tem estômago para saber o que aconteceu na Praça de Milão? Fique até o fim. Descubra como essa execução selvagem viajou pelos telégrafos até Berlim. Foi esse relato que convenceu Adolf Hitler a puxar o gatilho contra a própria cabeça. Antes de abrirmos os arquivos, estamos em marcha para a meta de 1 milhão de inscritos. O número parece distante, mas a operação é possível com o seu apoio. Inscreva-se agora, deixe o like, faça parte da história. O Império Fascista acabou aqui. Mussolini e Clara Petacci. 1922. Esse foi o ano em que o punho de ferro começou a esmagar a Itália. Benito Mussolini não apenas governou, ele sequestrou uma nação inteira. Inicialmente assumiu como primeiro-ministro nomeado pelo rei. Mas isso era pouco para seu ego. Ele destruiu sistematicamente os freios do sistema democrático e se coroou ditador absoluto. Il Duce. O título ecoava em cada esquina. Ele impôs uma nova ordem baseada em 3 pilares brutais: força, propaganda e um culto à personalidade doentio. À primeira vista, um líder disciplinado, mas na prática, o arquiteto de um desastre. A Itália foi transformada em uma máquina de guerra fascista. As ruas ficaram militarizadas, as mentes subordinadas à vontade de um único homem. Sob seu comando, o país marchou cegamente para o autoritarismo e aventuras coloniais sangrentas. Mas Mussolini não estava sozinho nessa estrada para o inferno. Por que ele se alinhou a Adolf Hitler? O orgulho italiano desprezava os alemães, mas a sede de poder falou mais alto. Mussolini tornou-se o principal aliado do Führer no continente europeu. Havia uma admiração mútua e perigosa entre os dois ditadores. Hitler via Mussolini como um mentor, o pioneiro que ensinou ao mundo como transformar uma democracia em ditadura antes mesmo dos nazistas ascenderem. Mussolini, por sua vez, ficou hipnotizado pela energia revolucionária e pelo poder bélico crescente do Terceiro Reich. Unidos por ideologias gêmeas e ambições imperiais, eles mergulharam a Europa no sangue. Mas a conta chegou. Em 1945, o império construído sobre discursos inflamados estava em ruínas. A Segunda Guerra Mundial chegava ao fim e o eixo balançava. As tropas aliadas avançavam pelo norte da Itália como uma maré imparável. Os alemães batiam em retirada, e o povo italiano, cansados da guerra, da fome e da repressão, eles se voltaram contra o homem que um dia se autoproclamou Salvador. Para entender a brutalidade de sua execução, é preciso olhar além do tirano caído. É preciso ver o homem por trás da retórica. No vídeo de arquivo, percebe-se: Mussolini projeta o queixo, coloca as mãos na cintura, estufa o peito. Ele era um ser humano vaidoso, obcecado pela própria imagem. A política para ele era um espetáculo. Mussolini não era apenas um político, ele era um ator, um mestre da encenação pública. Seus gestos teatrais, sua oratória agressiva, seus discursos coreografados diante das massas. Ele transformava praças em palcos e multidões em plateia. Cada passo, cada grito era desenhado para provocar medo ou submissão. Mas isso era apenas a fachada pública. Por trás do personagem existia um universo íntimo e sórdido. Suas paixões. Benito Mussolini era casado com Rachele, uma mulher discreta, fiel, mãe de seus 5 filhos. Ela aceitava as traições constantes com uma resignação silenciosa.
Era o preço a pagar por ser a esposa do homem mais poderoso da Itália. Aos olhos do regime, ela era o modelo ideal da mulher fascista, submissa, materna, austera. Mas o verdadeiro coração de Mussolini batia em outro lugar. Foi em 1932. Uma viagem ao litoral mudou tudo. Ao volante de um Alfa Romeo Gran Turismo Zagato vermelho, Mussolini parou o carro. Ele foi reconhecido por uma jovem de apenas 20 anos. Seus olhos brilhavam. Não era o olhar de uma cidadã comum, era o olhar de uma fanática. Seu nome era Clara Petacci. E esse encontro acendeu uma chama que queimaria até o último dia de suas vidas. Clara vinha de uma família rica, tradicional e leal ao regime até a medula. Seu pai, um médico do Vaticano, transmitiu à filha não apenas estabilidade financeira, mas uma veneração quase mística por Benito Mussolini. A obsessão de Clara era antiga, perturbadora. Aos 14 anos, após uma tentativa de assassinato contra o ditador, ela escreveu em seu diário: "Por que eu não estava com você? Eu poderia ter estrangulado aquela mulher assassina com minhas próprias mãos." Isso não era paixão política, era devoção cega, idolatria. Quando Clara finalmente conseguiu trocar palavras com Mussolini anos depois, sua determinação era absoluta. E ele? Acostumado ao assédio feminino, especialmente de jovens bonitas e submissas, não resistiu. Aquela garota o olhava como se estivesse diante de um deus vivo. Ele concordou em vê-la novamente no Palácio Venezia. Ali, a admiração virou intimidade. E a intimidade virou perigo. Clara era 28 anos mais jovem que Mussolini. Ela chegou a se casar em 1934 com o oficial aeronáutico Riccardo Federici. Mas o casamento virou uma farsa rapidamente. Ela já pertencia emocionalmente a outro homem. Em 1936, separou-se formalmente do marido, dedicando-se inteiramente ao amor obsessivo que alimentava há tanto tempo. A partir de 1937, Clara tornou-se uma sombra nos corredores do poder. A câmera registra Clara entrando por portas laterais, sempre discreta, sempre presente. O relacionamento, cuidadosamente escondido do público, era conhecido apenas pelo círculo íntimo do ditador. Clara e Benito falavam-se diariamente por telefone. As chamadas duravam horas. Ela era intensamente ciumenta. As conversas frequentes serviam para acalmar sua angústia e solidificar seu lugar na vida dele. Mas Clara não se contentava em ser apenas uma amante. Para ela, Mussolini era uma figura messiânica, o renovador da Itália, alguém com uma missão sagrada. Ela o via como o arquétipo do homem ideal, forte, implacável, invencível. E Mussolini, lisonjeado por tamanha adoração, retribuía não apenas com palavras. Ele abriu os cofres do Estado, a corrupção invadiu a vida privada, ele beneficiou toda a família Petacci, garantiu destaque ao consultório médico do pai, promoveu a carreira do irmão, contratou o tio como pintor oficial, abriu as portas do cinema para Irmã de Clara. A própria Clara foi recompensada com um luxo obsceno. Ela recebeu uma vila magnífica, uma mesada gorda, joias pesadas, peles francesas e privilégios que escapavam completamente à realidade de miséria dos italianos comuns durante a guerra. Era a corrupção do poder em sua forma mais íntima. Não a dos contratos milionários ou das patentes militares, mas a que se escondia nas alcovas e nos jantares reservados. Clara Petacci era o reflexo vivo de um regime podre, um sistema que confundia poder com posse e amor com submissão total. 1º de setembro de 39. A Europa prendeu a respiração. A Itália entrou em estado de pânico absoluto. Mussolini, apesar do pacto de aço assinado com Hitler, preferiu a neutralidade inicial. Ele analisava mapas, calculava riscos e esperava. Por que o ditador hesitou? O exército não estava pronto, mas a ambição falou mais alto que a lógica. Quando as vitórias alemãs começaram a varrer a Europa Ocidental, Mussolini viu uma oportunidade. Ele não queria lutar uma guerra longa, ele queria coletar os espólios de uma vitória que parecia certa. Em 10 de junho de 40, ele declarou guerra à França e ao Reino Unido. Acredita-se que ele buscava apenas um lugar de prestígio na nova ordem mundial desenhada pelo Terceiro Reich. Nos anos seguintes, a Itália marchou cegamente ao lado da Alemanha nazista. Mussolini ordenou campanhas em múltiplas frentes, enviou divisões para ocupar a Grécia, lançou ofensivas no deserto do norte da África contra os britânicos. Despachou soldados para a Operação Barbarossa, a invasão suicida da União Soviética.
foi uma demonstração de lealdade cega a Hitler, mas também foi um erro de cálculo fatal. Essas campanhas revelaram o que a propaganda fascista tentava esconder. À primeira vista, uma máquina de guerra imperial, mas na prática, uma força desorganizada e obsoleta. Os relatórios do fronte eram desastrosos. Tropas italianas avançavam no inverno soviético sem roupas térmicas adequadas. Botas de papelão desmanchavam na neve. No deserto, a situação era idêntica. Tanques enguiçavam nas estradas de areia por falhas mecânicas. As linhas de suprimento colapsaram. As derrotas se multiplicaram. O povo, que antes vibrava com os discursos belicosos nas praças, começou a questionar o preço da liderança de Mussolini. Mas isso era apenas o começo do colapso. Julho de 43. A guerra atravessou o Mediterrâneo. Os aliados desembarcaram na Sicília. Não era mais uma campanha distante, o inimigo estava em solo italiano. A confiança no Duce evaporou instantaneamente. A população, exausta por racionamentos e bombardeios, exigia o fim do conflito. O rei Victor Emanuel III decidiu agir. Ele convocou o Grande Conselho Fascista. Foi a primeira reunião em anos. Na sala, o clima era de traição. Mussolini esperava obediência, mas recebeu um voto de desconfiança. Ao sair da reunião, ele não voltou para casa. Foi preso por ordem do rei. A queda não atingiu apenas o ditador. Clara Petacci foi detida imediatamente pelas novas autoridades. Sua prisão foi breve. Poucos dias depois, ela foi libertada. Mas o dano à sua imagem era irreversível. Pela primeira vez, o caso extraconjugal tornou-se conhecimento público oficial. Os jornais, livres da censura fascista, expuseram tudo. Não revelaram apenas o romance secreto. Publicaram listas dos privilégios que a família Petacci acumulou às custas do Estado italiano. O escândalo foi avassalador. Durante anos, Clara foi apenas um rumor, uma sombra nos corredores do poder. Agora, exposta à luz do dia, ela virou o alvo do ódio popular. Para a multidão faminta, ela simbolizava a elite corrupta que vivia entre colunas de mármore enquanto a Itália sangrava. Mas Mussolini ainda tinha aliados perigosos. 12 de setembro de 43, Gran Sasso. Um grupo de comandos alemães liderado por Otto Skorzeny realizou uma operação de alto risco. Planadores pousaram no topo da montanha, ao lado do hotel isolado onde o ditador estava preso. A missão foi um sucesso de propaganda para Hitler e uma humilhação total para o novo governo italiano. Mussolini foi levado imediatamente para a Alemanha. Hitler o convenceu, ou melhor, o obrigou, a assumir o controle de um novo governo no norte da Itália. Nasceu a República Social Italiana, sediada em Salò, às margens do Lago de Garda. Nas filmagens da época, nota-se, Mussolini não é o mesmo homem. Ele caminha curvado, o rosto está inchado, o olhar perdido. Ele estava visivelmente abatido, envelhecido, derrotado por dentro. Era um regime fantoche, sustentado apenas pelas baionetas das tropas alemãs. Clara Petacci tomou uma decisão radical. Ao saber da libertação do amante, ela fugiu de Roma. Cruzou zonas de guerra, estradas patrulhadas e territórios instáveis para encontrá-lo. Ela sabia dos riscos. A Itália estava fraturada. A violência era a única lei. Mesmo assim, insistiu em ficar ao lado dele. A relação mudou de tom. Antes discreta, agora precisava ser invisível. Ambos eram alvos prioritários dos partisans, os combatentes da resistência. Além disso, eram vigiados de perto pelos próprios alemães, que não confiavam mais nos italianos. O clima era de terror constante. Clara era chamada de a cortesã do regime. Seu nome estava marcado nas listas de execução sumária. A Itália entrou em colapso total. O sul estava sob controle aliado, o norte sob ocupação nazista. Cidades eram bombardeadas dia e noite. Civis eram fuzilados nas ruas. Pontes voavam pelos ares. No meio desse caos, Mussolini e Clara viviam cercados por medo e decadência. Era um reflexo sombrio do amor que floresceu na opulência e agora agonizava na miséria da guerra. Clara recusou todas as chances de fuga. O desespero tomou conta do eixo. 25 de abril de 1945. O relógio parou para o fascismo na Itália. O cenário era de colapso absoluto. A Segunda Guerra Mundial chegava aos seus últimos suspiros. Os aliados avançavam como um rolo compressor pelo norte do país. Cidade após cidade era liberada em uma ofensiva implacável. Roma já havia caído meses antes. Agora, a pressão sobre Milão tornava-se insustentável. O cerco se fechava fisicamente. Os alemães perceberam o óbvio.
A derrota era inevitável. Eles não apenas recuaram, eles fugiram, abandonaram posições estratégicas, largaram armas pesadas e, o mais importante, abandonaram seus aliados fascistas à própria sorte. Sem a proteção da Wehrmacht, o escudo do regime quebrou. Para os seguidores de Mussolini, o desconforto virou pânico real. Eles sabiam exatamente o que os esperava. O ódio de um povo traído, a fome nas ruas, as promessas vazias do Duce cobrando seu preço. Por que o medo era tão intenso? Porque a resistência italiana não deixou margem para dúvidas. Os partisãs emitiram um comunicado claro e irrevogável. Todos os membros do antigo governo fascista seriam executados ao serem capturados. Não haveria tribunais, não haveria clemência, não haveria tempo para defesas legais. A pena era a morte, e a execução seria imediata. Acabou a era dos discursos teatrais na sacada, acabou a pose de império. Nos salões luxuosos da República Social Italiana, o terror se instalou. Emissários de Mussolini tentaram negociar desesperadamente. Buscavam uma rendição formal, um exílio com garantias, talvez uma fuga silenciosa para a Argentina, o Brasil ou qualquer refúgio sul-americano. Mussolini escrevia mensagens diplomáticas ambíguas, tentava encontrar uma brecha, mas os partisãs foram categóricos: não se negocia com fascistas. E quanto ao próprio Mussolini, a resposta era sempre a mesma: ele iria morrer. À primeira vista, parecia que ainda tinham controle da situação, mas na prática, eram ratos encurralados. Milão, o último bastião do governo fantoche, estava prestes a cair. A cidade fervilhava em rebelião aberta. Combatentes da resistência tomavam as ruas, os quartéis, os prédios do governo. Ouvia-se o som de vidro quebrando e tiros esparsos. Mussolini, isolado, reuniu seus conselheiros mais próximos. Ele tomou a decisão final. Não havia margem para erro. Ele iria fugir. O objetivo? Alcançar o Lago de Como. De lá, tentar cruzar a fronteira com a Suíça e pedir asilo político. Um plano arriscado, quase suicida. Mas era tudo o que restava. Clara Petacci tinha uma escolha naquele momento. Ela podia ter ido embora. Tinha contatos, tinha dinheiro. Seu rosto era pouco conhecido fora dos círculos íntimos de poder. Ela poderia desaparecer no caos da guerra civil, assumir outro nome, fingir que nunca conheceu o ditador. Mas ela fez uma escolha diferente. Decidiu colocar-se lado a lado com Mussolini, não apenas na fuga, mas na história e na morte. Foi um gesto de lealdade cega, apego ao homem que ela venerava. Manhã de 26 de abril. O comboio partiu. Não parecia uma retirada militar organizada, parecia um cortejo fúnebre disfarçado. Carros lotados de ministros derrotados, oficiais do exército em trajes civis mal ajustados, burocratas pálidos que antes governavam com arrogância e agora tremiam. Soldados alemães se misturavam ao grupo, tentando escapar para o norte junto com os italianos. Na cena imaginária daquele momento, nota-se Mussolini envelhecido, abatido no banco de trás, o rosto marcado pela derrota. Ao lado dele, Clara. Roupas discretas, olhar firme. A viagem foi um pesadelo constante. As estradas estavam tomadas por bloqueios, crateras de bombardeios recentes dificultavam a passagem, destruição por toda parte. O avanço das forças partisãs era imprevisível. Cada vilarejo ultrapassado aumentava o risco de interceptação. Rumores de emboscadas chegavam pelo rádio, pontos de controle armados, denúncias civis. Os partisãs estavam em toda parte, nas montanhas, nas pontes, nas margens dos rios, e os aliados fechavam o cerco aéreo. Era como atravessar um campo minado invisível. Dentro dos veículos, o silêncio cortava. Sentia-se o cheiro de suor frio e gasolina. Alguns conspiravam em voz baixa, outros rezavam. Mussolini permanecia imóvel, como em transe. O homem que um dia fez multidões delirarem em praças lotadas, agora estava reduzido a um fugitivo disfarçado, um pacote indesejado no banco de trás. O plano era simples e desesperadamente ingênuo. Chegar à cidade de Dongo, às margens do Lago de Como, a suposta rota segura para a Suíça, mas isso era apenas ilusão. Os fantasmas da guerra já os esperavam na estrada. O fim agora era apenas uma questão de horas. 27 de abril de 1945, o dia em que o inevitável aconteceu. Perto da pequena vila de Dongo, o destino de um ditador foi selado. Um grupo de partisãs locais bloqueou a estrada. Eram homens armados, organizados e impacientes. Por que o comboio alemão parou?
Eles tinham poder de fogo superior, mas o bloqueio em Dongo não era apenas militar, era psicológico. A tensão paralisou os veículos, os motores foram desligados, silêncio total. Não houve troca de tiros, apenas um peso no... 16 horas e 10 minutos. Essa foi a hora exata do fim. 28 de abril de 1945. A ordem foi seca: sair do carro. Benito Mussolini e Clara Petacci obedeceram imediatamente, desceram em silêncio. O chão era de terra batida, o ar estava úmido. Clara ainda segurava a mão de Mussolini com força. Caminharam juntos até o muro de pedra da vila. Nenhum dos dois protestou. Ninguém pediu perdão. Eles sabiam e aceitaram. Os últimos segundos haviam chegado. Por que o ditador não reagiu? Ele tinha comandado exércitos inteiros e esmagado nações. Mas naquele momento, o medo e o cansaço eram maiores que o instinto de sobrevivência. Os momentos finais estão cercados de contradições. O tempo não dissipou as dúvidas, apenas reforçou a certeza de que aquela tarde não foi uma execução comum, foi uma vingança histórica. Walter Audizio, o executor, descreveu Mussolini como um homem derrotado. Segundo ele, o ditador tremia. As pernas não sustentavam o peso do corpo. A voz falhava. À primeira vista, um tirano acuado. Mas na prática, um homem que já havia desistido da vida. Aldo Lampredi, testemunha ocular e membro da resistência, viu algo diferente. Para ele, não havia súplica. Mussolini estava exausto, sim, mas estava quieto. O olhar parecia perdido no horizonte, como se não esperasse mais nada do mundo, como se o destino tivesse sido traçado anos antes. Esse silêncio é o único ponto em comum entre as versões. No vídeo, nota-se apenas a parede de pedras irregulares ao fundo. Não houve pedidos de misericórdia, não houve tentativas de fuga. O homem que inflamou multidões com discursos megalomaníacos agora morria mudo. Audizio alegou ter lido uma sentença oficial de morte antes de puxar o gatilho. Queria dar um verniz de legalidade ao ato. Lampredi desmentiu. Não houve papel, não houve juiz, não houve veredito lido em voz alta. Apenas o cano da arma e o muro frio. A câmera registra. O local é isolado, cercado por vegetação densa. As supostas últimas palavras de Mussolini ainda geram debate. Atire no meu peito. É impossível confirmar se ele realmente disse isso. Pode ter sido um último gesto de orgulho, ou talvez apenas uma lenda criada para preservar a aura de controle de quem perdeu tudo. Mas isso era apenas o começo. Clara Petacci ficou ao lado dele até o fim. Ela não tinha obrigações com o regime, não tinha patente militar, não tinha cargo oficial, mas fez uma escolha em 1943, acompanhá-lo até o abismo. Naquele instante final, ela não hesitou. Não pediu clemência. Ficou parada ao lado dele. Entrou para a memória coletiva da Itália não como cúmplice, mas como símbolo trágico de devoção cega. 16 horas e 10 minutos. Vila de Belmonte. Walter Audizio destravou a submetralhadora. Ouve-se o barulho seco do ferrolho sendo puxado para trás. O silêncio da vila foi rasgado por uma rajada curta. Primeiro Mussolini. O corpo pendeu para a frente, depois Clara. Os dois desabaram quase em sincronia. O impacto contra o chão levantou poeira. Colidiram com um muro áspero que serviu de moldura para agir a morte. O som dos disparos ecoou por alguns segundos na estrada deserta. Depois, o silêncio absoluto. Um silêncio grosso, ritualístico. Benito Mussolini, o homem que governou com punho de ferro por mais de 2 décadas, estava morto. O Il Duce, o visionário fascista, o aliado de Hitler, agora era apenas um corpo retorcido sobre as pedras úmidas. Ao seu lado, Clara pagou com a vida pela escolha que fez. Mas a violência não parou ali. O que aconteceu com os corpos depois entraria para a trilha história da brutalidade. 29 de abril de 1945, 3 horas da manhã. Na estrada escura, caminhões militares rasgavam o silêncio em direção a Milão. Na caçamba, não havia munição ou suprimentos, havia cadáveres. Benito Mussolini, Clara Petacci e outros líderes do alto escalão fascista estavam empilhados no frio do metal. O destino final já estava traçado: Piazzale Loreto. Por que essa praça específica? A escolha parecia aleatória para quem olhava de fora, mas era uma vingança calculada. Meses antes, naquele exato local, 15 partisãs foram fuzilados por tropas fascistas. Seus corpos ficaram expostos ao sol, apodrecendo como um aviso à resistência. Agora, os papéis se inverteram. O aviso seria devolvido.
9 horas da manhã. Os corpos foram despejados no asfalto da praça, como lixo. Não houve cerimônia. Não houve silêncio respeitoso. O som seco dos corpos batendo no chão de paralelepípedos foi o sinal de largada. Em minutos, a notícia se espalhou pelos becos de Milão. Uma multidão começou a cercar o local. O que se viu a seguir não foi justiça. Foi um colapso emocional coletivo. Cidadãos comuns, homens, mulheres, idosos, viúvas de guerra e órfãos. O círculo se fechou em torno dos mortos. A câmera registra. A confusão é total e a imagem treme. Gritos, cuspidas, chutes. Alguém urinou sobre o uniforme do ex-ditador. Outros atiraram pedras, garrafas e vegetais podres. Uma mulher disparou 5 tiros contra o cadáver de Mussolini, um para cada filho que perdeu na guerra. O rosto do Duce foi pisoteado até perder a forma humana. O maxilar quebrou. O olho direito quase saltou da órbita. Tornou-se uma massa de carne irreconhecível. Clara Petacci sofreu o mesmo destino. A jovem que um dia simbolizou a elegância do regime, agora era um corpo sujo, com as roupas rasgadas, jogada na sarjeta. Mas isso era apenas o começo. A multidão estava fora de controle. O risco era que os corpos fossem completamente desintegrados pela fúria popular. Os partisãs tomaram uma decisão extrema. Havia um posto de gasolina em construção na praça, uma estrutura metálica alta. Eles buscaram cordas e ganchos de açougueiro. À primeira vista, parecia um ato de sadismo gratuito, mas na prática era a única forma de retirar os corpos do alcance das mãos da turba. Mussolini, Clara e outros 5 fascistas foram içados pelos pés, pendurados de cabeça para baixo. A imagem foi crua, violenta. No quadro, 7 corpos balançando como gado no matadouro. A gravidade fez a saia de Clara cair sobre seu rosto. Alguém subiu e prendeu o tecido com um alfinete num único gesto de pudor em meio ao caos. Aquela cena se tornou o retrato definitivo do século XX, a desonra total. Mussolini e sua amante lado a lado, balançando ao vento expostos ao escárnio público. Não era apenas a morte de um homem, era o fim físico de um culto à personalidade. 14 horas, tanques americanos entraram na praça. Os soldados dispersaram a multidão e ordenaram a descida dos corpos. O show acabou. No necrotério, a autópsia trouxe a frieza dos números. O laudo confirmou. Mussolini recebeu entre 7 e 9 tiros. 4 perfuraram o coração. A morte foi instantânea. O enterro ocorreu em uma cova anônima, marcada apenas com um número. Mas a morte não garantiu descanso. Em 1946, fascistas fanáticos roubaram seus restos mortais. Foi um episódio caótico. O corpo foi escondido em um mosteiro, depois num carro, viajando pela Itália como uma carga maldita. Só anos depois foi enterrado definitivamente em Predápio. Clara Petacci teve um destino póstumo mais silencioso. Sua família conseguiu recuperar o corpo. Foi enterrada com dignidade, longe dos olhares, pagando o preço final por sua lealdade cega ao poder. Mas o impacto daquela manhã em Milão ultrapassou fronteiras. As ondas de choque chegaram a Berlim. No bunker da chancelaria, Adolf Hitler vivia seus últimos momentos. Ele recebeu o relatório detalhado sobre o ocorrido na Piazzale Loreto. A imagem o aterrorizou. Ele viu Mussolini como mentor e aliado por anos. Agora, via nele o seu próprio futuro. Hitler entendeu a mensagem. Se fosse capturado vivo, seria transformado em atração de circo. No dia seguinte, 30 de abril de 1945, Hitler cometeu suicídio ao lado de Eva Braun. Sua ordem final foi clara e paranoica: queimar os corpos. Ele não queria cordas, não queria ganchos, não queria multidão. Preferiu virar cinzas a virar troféu. Em 24 horas, os 2 maiores ditadores da Europa estavam mortos. Um linchado em praça pública, o outro carbonizado no subsolo. Foi o colapso moral do fascismo. A execução de Mussolini foi apressada, suja e brutal. Mas serviu como um aviso permanente a todos os tiranos. Não haveria tribunais elegantes, não haveria clemência. A justiça viria com sangue e ódio. A história gritou alto naquele dia. O poder absoluto sempre cobra seu preço, porque aqueles que governam pelo medo morrem pelo ódio.